filhos quem eu sou e o que eu tenho feito na sua vida. Eu disse: Senhor, tem muito tempo, não importa. Eu quero ler apenas esse versículo aqui. Lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Você crê desse jeito, amados? Eu creio e digo: crer é viver, certo? Crer, nesse momento nós dissemos: eu creio, mas não vive. Crer é viver. E eu quero falar para vocês algo que Deus fez comigo no ano de 1996. 1996. Eu ainda estava trabalhando. Eu sou professora aposentada, me aposentei com 48 anos. E ainda estava trabalhando. E eu comecei a sentir umas dores. Dores essas muito fortes, que doía aqui e passava para as costas. E eu fui no médico para saber qual era a causa dessa dor. E quando fiz os exames, foi detectado: a senhora está com uma pedra na vesícula, vai precisar fazer cirurgia. Até tudo bem que nós falamos é o seguinte: nenhuma cirurgia é boa. Mas ele diz: não é simples, é uma cirurgia de vesícula, é uma coisa simples, que no caso as pessoas entram em um dia e elas saem no outro. E isso realmente é. E tudo bem. Então foram feitos os exames, foi detectado o que estava e foi marcada a cirurgia. E eu lembro que no dia 1º de maio desse mesmo ano, o médico me orientou como fazer. Eu teria que estar lá em jejum, ficar em jejum, porque logo, assim que eu entrasse, a cirurgia ia ser feita. E assim eu fiz. Entrei 1º de maio, lá no Hospital São Lucas, para que ele pudesse fazer a cirurgia. Estava em jejum e tudo bem. A cirurgia foi feita. Aconteceu tudo normalmente, deu tudo certo, dentro do centro cirúrgico, saí ao entardecer e tudo bem até aí normal. Mas à noite, quando eu deitei, já estava deitada, mas as horas foram passando e a gente vai dormir. Só que eu não conseguia dormir de maneira nenhuma. Quem estava comigo nessa noite era minha filha, Leila, mais velha. E eu não consegui dormir de jeito nenhum. Eu disse: Leila, minha filha, eu não estou conseguindo dormir. Eu não estou conseguindo respirar. Ela disse: mãe, eu vou chamar a enfermeira aqui, lá na enfermaria. Aí chamou, a moça veio, disse: o que a senhora está sentindo? Eu disse: não estou conseguindo dormir. Ela disse: vamos levantar a cama, para ver se a senhora consegue dormir. E ela levantou, mas mesmo assim, faligada, eu não conseguia de maneira nenhuma. Então eu passei uma noite assim, muito ruim, muito ruim. E ao amanhecer, quando o médico chegou, que ele ia fazer a visitação, aí ela passou o quadro clínico da minha pessoa para o médico, o que tinha acontecido durante a noite. E aí ele veio, perguntou e eu falei. E a minha filha falou. Ele disse: pronto, dona Rosa, a senhora vai ser submetida agora a uma endoscopia. Porque correu tudo bem, não teve nada, mas a senhora não está bem. Eu disse: não estou bem. E aí eu fui levada mais uma vez para o centro cirúrgico para fazer uma endoscopia. Nessa endoscopia, pronto, estava tudo certinho, tudo certinho. Mas na endoscopia, quando eles ingeriram, né, para ver, aí eles detectaram que o meu esôfago estava perfurado. Meu esôfago foi perfurado porque não havia nenhuma necessidade. E o médico anestesista, logo após a cirurgia, ele colocou uma sonda, isso para tirar o restante dos alimentos que não
estava em jejum. Daí, com a situação da endoscopia, o mar penetrou. E quando eu saí de dentro dessa sala, eu saí de lá, irreconhecível. O meu rosto, ele inchou, daqui para cima. Eu creio que o meu rosto ficou nessa altura. Eu só digo isso porque quando eu passei e eu vi que tem umas coisas de flange lá dentro, que eu dei uma olhadinha assim rapidamente, eu vi como estava meu rosto, porque eu estava na cadeira de roda para ser levada para a enfermaria. E meu rosto inchou totalmente. Daí, o primeiro passo que aconteceu, eu não podia comer via oral, de maneira nenhuma. O que eles fizeram? O primeiro passo, colocaram uma sonda, para que eu pudesse me alimentar através da sonda. Segundo, eu não podia engolir nem a saliva, eu não podia engolir. Terceiro, me colocaram na cama e disseram: agora nós vamos medicar a senhora. Começaram a colocar a alimentação e a quantidade de remédios naquele suporte para começar um tratamento agora para desinchar o rosto. E aí eu fiquei na cama sem poder me levantar absolutamente para nada. Tudo teria que ser na cama. Banho, necessidade fisiológica, tudo na cama. Não podia fazer nada. O processo começou. Eu lembro que o segundo dia que eu estava lá, a minha irmã, que hoje ela não está mais em nosso meio, ela foi para me visitar. E quando ela chegou lá, que passou, ela disse: Tony, onde é que está a enfermaria? Onde é que está a irmã Rosa? A enfermaria que ela está. Ela não me reconheceu. E aí começa agora o processo, Ana. Quando ela entrou, que ela olhou, ela disse: não estou acreditando. E nem eu acreditava. Ela me viu toda inchada. E ela disse assim: Tony, tira uma foto dela, porque eu creio e que Deus vai mudar o quadro da vida dela. Tira a foto dela, senão eu não vou tirar, porque depois eu não sei como é que ela vai ser a reação dela. E ele não tirou. Mas aí ela começou um processo, porque eu não podia ficar sozinha de maneira nenhuma. Então, pela manhã, durante o dia, as minhas irmãs biológicas, que nessa época eu tinha mais irmãs, hoje são muito falecidas, elas iam, passavam um dia comigo. À noite, vou dizer para você, à noite, todos os dias, tinham irmãs da igreja que iam para passar a noite comigo. Aleluia. Todos os dias, uma escala foi feita para que todos os dias alguém pudesse estar lá comigo, porque eu não podia de maneira nenhuma me levantar para nada, tudo teria que ser na cama. E aí as irmãs começaram um processo de oração. Nós vamos orar, vamos intensificar. Era um grupo de intercessão. E elas começaram a orar, Deus, crendo no milagre que iria acontecer, que aconteceu na minha vida. O milagre aconteceu na minha vida. E elas começaram. Amados, eu digo para vocês uma coisa, de início, quando eu vi aquele quadro, quando eu vi aquela situação, quando eu olhava para aquela haste e eu via a quantidade de medicação que tinha ali, me doía. Uma outra coisa, eu não podia engolir nem a saliva. Eu via as pessoas que entravam na enfermaria, que tinham sido submetidas a uma cirurgia de vesícula. Elas entravam num dia e no outro saía. Eu via as pessoas trazerem alimentações enfermeiras no horário de alimentação. Elas comiam e eu ficava olhando, porque era na sonda que a alimentação vinha. Então eu estava lá na sonda, no suporte, colocava lá, ingeria, eu não sentia absolutamente nada. E eu comecei um dia a questionar com Deus. Eu dizia: Senhor, por que eu estou passando isso? Eu dizia: Senhor, por que eu estou passando isso? Pai, eu não estou entendendo por que eu estou passando isso. E ele não me respondia. Então, como eu vi que não obtive resposta do Senhor dos meus porquês,
filhos eram pequenos, eu estava com 48, e a Vanessa, Tiago e Leite, que era a mais velha, eles eram menor de idade. E assim, a preocupação com eles em casa, sozinhos. A minha filha, que ela era quem mais ia para lá para o hospital, porque os outros não podiam entrar. Ela era que às vezes não ia para dormir comigo. E aí foi um processo amado de um mês, e quase 20 dias lá dentro do Hospital São Lucas. Digo, não foi fácil. Não foi fácil. Esse processo passou. O desinchaço desapareceu. E aí o médico conseguiu prender. Aí eu comecei, no caso, porque se eu engolisse o líquido, eu sentia engasgo. E nesse engasgo detectava que a fístula estava aberta. Por quê? Se eu comesse via oral, a alimentação ela não ia para o estômago, ela ia para os pulmões. Houve um desvio, por isso, da sonda. E depois desse mês, alguns dias, aí ele disse, Dona Rosa, está tudo bem. A senhora está bem agora. A senhora pode voltar para a sua casa. Eles retiraram a sonda e eu voltei para casa. Não voltei às atividades de trabalho, porque ainda estava de licença. E aí eu voltei para casa. Voltei normalmente, sem sonda, sem nada, agradecendo a Deus, porque a sonda eu não estava mais usando. Eu estava podendo comer normalmente, como todos, e agora eu estava bem. E aí começou. De 15 dias que eu estava em casa, eu comecei a sentir algo diferente. Eu comecei a me alimentar e comecei a engasgar. E eu dizia assim, não estou conseguindo comer. Mas eu continuei comendo. Chegou ao ponto de que nem a água eu poderia ingerir. Quando eu bebia água, eu começava a tossir, eu me entalava, eu não conseguia. Mas eu, não, o Senhor já me curou. Olha a fé sem sabedoria. O Senhor já me curou. E eu não queria mais voltar de maneira nenhuma para o hospital. Eu não queria voltar. Não queria de maneira nenhuma. Porque eu sei que o Senhor me curou. Eu saí de lá, eu sei que o Senhor me curou. E a coisa foi piorando a situação. Até o ponto que a irmã chegou lá no meu caso, Rosa, minha amada, vamos ali, a gente vai ali. Vamos ali, porque a senhora não está aguentando nem beber água. Vamos, minha Rosa. Aí me levaram de volta para o Hospital São Lucas. E quando eu cheguei lá, o médico examinou. Ele disse o seguinte, Dona Rosa, a fístula abriu. E a senhora vai ficar mais uma vez internada. Porque ela me disse naquele momento, eu desmaiei. E quando eu chegou no outro dia, era o doutor Eduardo, um médico de pescoço. Ele chegou para mim, ele sabia que eu era cristã. Ele chegou para mim, olhou eu deitada. Disse, a senhora é cristã, não é isso? A senhora crê? Sim. Por que a senhora fez isso? Por que a senhora desmaiou? Eu fiquei sem palavras. Sem palavras. É forte. E aí começa outro processo. Porque quando eu voltei para o hospital, aí ele disse o seguinte, Dona Rosa, nós vamos fazer uma cirurgia no seu pescoço, que é para fechar essa fístula, porque ela está aberta ainda. Volta tudo de novo, não tem inchaço, mas a alimentação, que seria através da sonda. Eu teria que comer com a sonda. Não podia, engolir a saliva. E foi feita a cirurgia para fechar a fístula aqui no pescoço. E depois da cirurgia, eles disseram o seguinte, nós vamos ver, Dona Rosa, como é que está o quadro da senhora, como é que vai ficar. E que geralmente a senhora vai ter que fazer um exame. Eu saí do hospital São Lucas e vinha para o hospital João Alves, eles traziam, para que eu fizesse esse exame. Que eu engolia um líquido, certo? E esse líquido, ele teria que descer normalmente. Não era para sentir nenhum engasgo, de maneira nenhuma. E todas as vezes que eu engolia esse líquido, eu engasgava do mesmo jeito. Então, constatava que a fístula estava aberta. Eu não tinha de maneira nenhuma como retirar a sonda, porque a fístula estava aberta. Não tinha. Mas o processo de oração continuou, amém, amados? As irmãs
cirurgia que nós podíamos fazer, nós fizemos. Foi a cirurgia no pescoço, para fechar a fístula, mas ela não fechou. Ela continua aberta, tem pneumonia lá no hospital e tudo mais. A senhora não pode ficar aqui no hospital internada, porque tem o caso das bactérias, a senhora pode ter uma infecção hospitalar, e é ruim para a senhora. A senhora vai ter que sair daqui com a sonda. Doutor, eu entrei aqui sem isso, que eu tinha vergonha, e vou sair daqui com essa sonda, e que eu não podia engolir nenhum líquido, eu tinha que andar com um capozinho na mão, papel higiênico, toda vez que eu fui, aí eu tinha que colocar para fora. Ele disse, infelizmente, dona Rosa, o que nós poderíamos fazer já foi feito, e não fechou. Então nós vamos dar alta para a senhora. Eu disse, vamos fazer o quê? E eu saí de lá, do hospital, e fiquei na casa da minha irmã, lá no Ponto Novo. Ela é católica, carismática, mas graças a Deus há um respeito muito grande, eu com ela e ela comigo. E aí eu fiquei na casa dela, meus filhos, toda a situação que aconteceu, algumas coisas aconteceram, providências eu tive que tomar relacionadas a ele, porque eles estavam lá sozinhos. Uns eu mandei para a casa da minha mãe, o outro eu deixei, mas eu deixei na casa do pai, e o outro eu levei comigo lá na casa da minha irmã. E aí começou agora outro processo. E aí eu tinha que voltar para o médico sempre, e eu tinha que fazer os exames sempre. Que ele me orientava, e eu voltava, e ia para fazer os exames. E já no final, eu percebi, Deus, eu percebi uma coisa, que eu comecei agora a engolir o líquido, e eu percebi que eu não estava engasgando mais. Eu não estava mais engasgando, né? Não sentia mais engasgo. E aí, Deus me fez ver isso, enxergar isso. Eu estava na casa da minha irmã. Deus me fez ver isso. E uma das consultas que estava marcada, dentro da casa da minha irmã, o Espírito Santo falou assim para mim: você vai fazer isso. Você vai propor para o médico. Você vai propor para o médico começar a comer via oral. Propunha isso para o médico. Era um pneumologista, o doutor Adriano. Bem alto, bem simpático, muito atencioso. Eu desse tamanho. E na última consulta que eu fui com ele, na consulta, ele sentado lá, eu sentada. Aí eu disse para ele o seguinte: doutor Adriano, eu disse, diga, dona Rosa. Eu disse, doutor Adriano, eu quero propor algo para o senhor. Ele disse, o que é, dona Rosa? Eu disse, doutor Adriano, quando nesses últimos exames que eu fiz, eu engoli o líquido e eu não engasguei mais de jeito nenhum. Ele olhou para mim e disse, o que é que a senhora quer que eu faça? Eu disse, a gente pode fazer um teste, doutor. Podemos fazer um teste. Eu começar a comer via oral e ver o que vai acontecer. Ele olhou para mim, que ele estava sentado alto, mas olhou para mim e ele disse, tá certo, dona Rosa. Olha, Deus ajuda. Tá certo, dona Rosa. Nós vamos fazer um teste. Vamos começar a fazer o teste de hoje. Hoje. É impossível para Deus, amadas? Não é impossível para Deus. Quem foi que nos formou? Ele conhece o nosso organismo. Ele sabe dos nossos órgãos. Quando eu estou falando alguma coisa do Senhor, o Senhor me formou. O Senhor sabe tudo no meu corpo. Não precisa de diagnóstico, não precisa de exame. Então, Senhor amado, aonde está essa dor? Aonde está isso? Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer. É assim que ora o Senhor. E aí ele disse, dona Rosa, 7 dias. Durante 7 dias, nós vamos fazer esse teste. Minha irmã estava comigo. Ele disse, eu vou orientar a senhora para fazer a alimentação dela. A senhora vai chegar em casa, vai preparar a sopa, cozinhar bem. A senhora passa no liquidificador, passa na peneira, para ela começar a se alimentar. Dona Rosa, a primeira alimentação vai ser hoje, quando chegar em casa. E assim que a senhora terminar de se alimentar, a senhora vai ligar para mim. Vai ligar para mim e dizer como é que está a situação. O que aconteceu depois que a senhora começou a se alimentar. Eu disse, certo, doutor. Chegamos em casa, na casa dela.
Ela preparou a sopa, passou no liquidificador, peneirou, colocou no prato. Rosa, está aqui, Rosa, a sopa. Eu olhei e disse: Senhor, vou começar a comer, Senhor. Eu creio no milagre. Eu creio que eu não estou com mais nada. Eu creio, Senhor. Eu creio. E aí eu sentei, orei, e eu comecei a tomar a sopa. Coloquei uma colher, a outra, e eu tomei o prato da sopa. E eu fui lá. Alô, doutor, alô, dona Rosa. Disse: doutor Adriano, tomei agora a sopa. Dona Rosa, o que a senhora sentiu? Eu não sentia absolutamente nada. Como normalmente. Nada. Ele disse: continue fazendo. Mas são 7 dias. Mas a cada alimentação, a senhora vai ligar para mim. Porque qualquer alteração, a senhora vai voltar para colocar a sonda. Eu disse: tudo certo, doutor. Tudo certo. Segundo dia, o processo, manhã, tarde e noite. Doutor, tudo bem. Glória a Deus. Não senti nada. Terceiro dia, o mesmo processo. Doutor, tudo bem. Não senti nada. Terceiro dia, doutor, estou bem. Não senti nada. Quarto dia, ele disse: dona Rosa, glória a Deus. vem aqui no meu consultório. Quarto dia, vem aqui no meu consultório, dona Rosa. Aí eu voltei lá. Eu me lembro do tamanho dele, brancão, bem grandão, desse tamanho. Ele olhou para mim e disse assim: dona Rosa, senhor doutor, vamos tirar essa sonda agora? Eu disse: vamos, doutor, vamos. A madeira puxou aquela coisa, sabe? Ali mesmo diz: louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. O homem não fez, mas Deus ele fez. O homem não agiu, o homem fez a parte dele, como a pastora falou ontem. Você diz o seu diagnóstico, mas o nosso Deus, ele dá o diagnóstico de que tudo ele pode fazer. Hoje, amados, eu estou aqui testemunhando daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Pode, não há nada quando Ele quer. Não era o meu tempo. Não era o meu tempo. E Ele preparou esse tempo para mim hoje, para estar aqui, junto com vocês, glorificando, agradecendo e exaltando o nome do Senhor. Há impossível para Deus, amadas? Não há impossível para Deus. Não há. Tudo Ele pode fazer. Tudo Ele pode fazer. Então, amadas, creia. Qual é o quadro da tua vida? O que é que você tem passado? Qual a enfermidade que tem assolado você? E você muitas das vezes se desespera pela situação. Você vai para o médico, o médico diz aquilo. Você toma medicação, não dá certo. E qual é a tua ação? Qual tem sido a reação que você tem tido? Você tem colocado diante do Senhor. Você tem crido, acreditado. E que Deus ele pode falar. Você crê, amado, nisso? Amado, mais uma vez eu volto a dizer: não faça da tua oração um monólogo. Faça da tua oração um diálogo com Deus. Diálogo com Deus, conversa com o Senhor. Conversa com Deus. Deus se agrada quando nós, como filhos dele, dobramos os nossos joelhos. Senhor, preciso ouvir a tua voz. E ele diz: filho, eu estou aqui. Bem pertinho de você. Glória a Deus. Bem pertinho de você, para que você possa ouvir a minha voz. Aleluia. Amadas, nós não estamos aqui por casualidade. Deus, Ele quer que você, que eu, nós, mulheres de Deus, servas do Senhor,
acreditar no Deus poderoso, no Deus fiel, no Deus grande, no Deus que muda quadros. Deus, Ele muda quadros. Jamais, amados, eu poderia imaginar, jamais eu poderia imaginar que nesse tempo, com a minha idade, 72 anos, Deus está me dando um ministério regional para liderar. Jamais. É tudo misericórdia do Senhor. Eu não sei nada, mas o Deus que eu sigo, o Deus que está comigo, Ele tem me guiado, Ele tem me orientado, Ele tem me sustentado, Ele tem me dado saúde. Ele tem feito coisas grandes na minha vida. A minha filha Vanessa disse: mãe, parece que estou mais doente do que a senhora. Que eu com essa idade, eu digo, estou com a dor aqui, estou com a dor ali, e eu não vejo a senhora dizer nada que a senhora está sentindo alguma dor. Eu não vejo a senhora dizer, eu estou com dor na cabeça. Quem faleceu é meu netinho, Salafiel, que é o filho dela com síndrome de Down. Se eu estou deitada, coloca a mão assim na cabeça, aí ele diz: está com dor na cabeça? Não, não estou não. Está com dor na cabeça? Não estou não. Amadas, isso é coisa de Deus. Aleluia. Isso é coisa de Deus. Glória eu a teu digo para nome, vocês, Jesus. Deus tem me dado saúde. Amém. Deus tem me dado saúde. A preocupação que as irmãs têm, elas ficam: Rosinha, vai dormir, Rosinha está cansada, Rosinha assim, Rosinha assado. E eu digo: Deus é comigo. Deus é comigo. Deus é comigo. O Deus que fez isso no ano de 1996, Ele fez isso em 1996, para no ano 2023, eu estou aqui testemunhando do Deus do impossível. Oh! Aleluia! O Deus do impossível. Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer na sua vida. Digo outra coisa: crer é viver. Viver é obedecer. Oração, louvado seja Deus, e obediência. Amém, Jesus. Fé e obras. Precisamos crer e Aleluia. obedecer. Glória ao teu nome, Pai. Se cremos e não obedecemos, as coisas não acontecem. A Bíblia diz que é melhor